Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu vim aqui trazer uma palavra de Deus que vai encher o seu coração de esperança. Eu creio que se você permitir que o Espírito Santo toque a sua alma com esta mensagem, a sua vida será transformada e você vai começar a enxergar o agir de Deus na sua história. Amém? Existem momentos em que nós estamos passando por situações complicadas em nossas vidas e nós não entendemos o motivo de Deus permitir aquilo, não é verdade? E o resultado de tantas lutas e de tanta dor é que nós vamos perdendo a esperança de que as coisas vão mudar e a situação vai melhorar. Eu sei que é assim porque eu já passei por isso. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu tinha criado uma plataforma online onde qualquer pessoa como você e eu pudessem ajudar as outras pessoas pela internet. Elas poderiam responder dúvidas, elas poderiam trocar experiências, elas poderiam dar e receber conselhos com base na palavra de Deus. Eu estava muito feliz com aquele fórum porque eu via cristãos amparando outros cristãos que eles nem conheciam. Até que um dia as coisas não saíram como eu planejei e aquele sonho que estava se tornando uma realidade fracassou. Eu me lembro que certa manhã, o moço que tinha criado esse fórum para mim, tinha colocado na internet, ele me ligou dizendo: "Olha, esse fórum não é seu mais, pastor. Eu já peguei ele para mim, eu já registrei no cartório e agora ele não te pertence mais." Irmãos, aquela notícia para mim foi um choque, não somente para mim, mas para minha esposa também, porque nós acreditávamos que aquela plataforma, aquele fórum de ajuda online, era o plano final de Deus para nós. Então foi uma decepção muito grande, nós choramos muito, porque aquele moço estava com inveja no coração. Aquele moço viu que o fórum estava crescendo, a quantidade de pessoas que estavam acessando ele diariamente, e ele pensou que poderia ganhar algum dinheiro com aquilo. Foi então que ele me deu esse golpe, eu tive que entrar na justiça, e para a honra e glória do nosso Senhor, a causa foi ganha. Irmãos, depois da causa ganha na justiça, eu não coloquei aquele fórum de novo no ar, porque eu entendi que Deus tinha algo muito maior para mim e através de mim. E através das redes sociais, do YouTube, Instagram, Facebook, eu estava ajudando muito mais pessoas, alcançando elas com a palavra de Deus. E hoje eu vejo que quando o inimigo se levanta, é porque Deus tem algo grande preparado para nós. Amém? Então eu contei esse breve testemunho para você entender que as coisas muitas vezes não vão acontecer como nós gostamos, esperamos, mas Deus está no controle de tudo. Deus é poderoso para renovar nossas esperanças, a nossa fé, e eu creio que assim como aconteceu comigo, vai acontecer com você também. Amém? O Deus do impossível vai começar a agir na sua vida. Basta que você tome uma decisão que eu vou te mostrar nessa mensagem e depois nós vamos fazer uma oração, nós vamos unir a nossa fé nessa grande corrente de oração que tem se espalhado por todo o Brasil. Amém? Mas antes de eu te dizer o que você precisa fazer, eu quero que você se inscreva aqui no meu canal, que você ative o sininho para você receber a notificação do YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. E eu quero também te fazer um convite muito especial. Eu quero te convidar a participar da Jornada da Fé e receber os meus 3 livros digitais que eu escrevi com muito carinho, debaixo de oração. Eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. Eu vou deixar então o link aqui abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário do vídeo também, tá ok? Então agora vamos para a palavra que Deus colocou no meu coração e que eu quero compartilhar com você nesta manhã. Irmãos, a Bíblia conta a história de um profeta judeu chamado Ezequiel. Esse homem morava na Babilônia juntamente com seu povo que estava sendo mantido escravo naquela nação pagã. Em um certo dia, ele teve uma visão em que Deus o levava a um vale cheio de ossos muito secos. Então Deus perguntou para ele se era possível que aqueles ossos voltassem à vida. Ezequiel não sabia a resposta, mas Deus ordenou que ele profetizasse vida sobre aqueles ossos. E eu quero mostrar a você o que o Senhor disse àquele homem. Olha o que está escrito: "Profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor." Olha isso, irmãos, que visão! Ezequiel foi obediente e ele profetizou sobre aqueles ossos e uma coisa incrível aconteceu.
os ossos se juntaram e os músculos, os tendões e a pele voltaram a aparecer sobre eles. E já não era só mais um monte de ossos, agora eram corpos humanos inteiros e restaurados. Só que tinha um problema, irmãos, eles não estavam vivos. Então Deus mandou Ezequiel profetizar outra vez sobre eles. Ele obedeceu e os corpos receberam espírito e ficaram vivos. E agora à sua frente estava um grande exército de pé. O impossível tinha acontecido e o milagre estava completo. Você consegue imaginar como Ezequiel deve ter ficado diante de toda aquela cena? E então, naquele momento, Deus explicou para Ezequiel que aqueles ossos secos representavam a nação de Israel. Depois de muitos anos de desobediência, Deus havia permitido que os israelitas fossem presos, escravizados pelos seus inimigos. A cidade de Jerusalém tinha sido arrasada, o templo estava em ruínas e o povo tinha sido levado à força para a Babilônia, onde eles estavam sendo humilhados dia após dia. E tudo isso, irmãos, não era culpa de Deus, era resultado do pecado. O povo de Israel tinha abandonado ao Senhor para servir falsos ídolos e eles estavam fazendo muitas coisas erradas, vivendo em desobediência. E como eles não se arrependiam, eles não mudavam de vida, eles acabaram recebendo o castigo que mereciam. Mas, depois de tanta desgraça, de tanto sofrimento, eles enfim reconheceram os seus erros, mas mesmo assim, agora eles já não tinham esperança, porque a escravidão já era a sua nova realidade e eles se sentiam mortos como ossos secos. Ou seja, uma pessoa, um povo que não tem esperança, é um povo fracassado, um povo que não encontra mais uma razão para viver. Mas a visão que Deus tinha dado a Ezequiel era uma mensagem de esperança, porque Deus, irmãos, Ele tem compaixão de nós. A Bíblia diz no Salmo 103 que assim como um pai se compadece do seu filho, Deus se compadece de nós. Ele sabe que nós somos pó, Ele sabe que nós não somos nada, e Ele então derrama misericórdia, graça, e a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E foi então que Deus prometeu restaurar o povo de Israel com seu espírito e levá-los de volta para a sua terra. Enfim, a morte e a devastação seriam transformados em vida e bênção. Eu quero ler com você qual foi a promessa do Senhor para o seu povo que estava voltando a ser fiel a Ele. Olha o que está escrito: quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e o fiz seus companheiros, palavra do Senhor. Olha que bênção, irmãos, como é bom saber que Deus nos ama, que Deus sempre fala conosco no momento mais difícil. Quando a gente acha que não tem mais esperança, o Senhor vem, nos fortalece, e eu tenho recebido muitos testemunhos assim, de vocês que muitas vezes estavam cansados, sobrecarregados, e por causa das orações que eu faço aqui no canal, Deus tem renovado a esperança de vocês. Você que hoje se sente perdido, acha que nada pode acontecer de novo na sua vida, seja por causa dos seus pecados, por causa da sua desobediência ou pelas circunstâncias da vida. E aí nessas horas parece que a única coisa que você pensa em fazer é desistir porque não há saída. Mas meu irmão, Deus está te oferecendo hoje uma chance de recomeçar. Através de Jesus Cristo, você pode dar um basta no pecado, você pode recomeçar a sua vida. Não importa quantas vezes você se sujou, o importante é que você pode se lavar agora completamente no sangue de Jesus. Amém? A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda maldade. Irmãos, eu creio que a obra de Deus tem que ser completa. Não adianta somente Ele te perdoar, Ele quer te purificar. Ou seja, muitas vezes o seu coração continuará triste, machucado, ferido, mas não importa a maldade que o pecado causou na sua vida. Deus quer restaurar, Deus quer purificar, Ele quer soprar sobre você o Espírito Santo e Ele quer renovar as suas esperanças. Amém? Nem sempre, irmãos, Deus vai fazer tudo de imediato, mas Deus sempre é fiel e Ele cumpre as suas promessas. Por isso, coloque a sua esperança no Senhor e eu tenho certeza que você verá a cada dia a restauração em cada área de sua vida. Aleluia! Irmãos, agora nós vamos orar
Eu quero muito que você feche os seus olhos, porque eu quero orar pela sua vida agora. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco na tua presença neste dia para te agradecer pela vida deste irmão e desta irmã que estão sempre orando aqui comigo de manhã e de noite. Oh, meu Pai, que nesse novo dia o Senhor derrame da tua presença, que o Senhor blinde a nossa vida com a tua proteção, com os teus anjos e com a tua graça e misericórdia. Pai, abençoe a vida dessa pessoa, visita a casa dela e derrama as tuas bênçãos sobre a sua família, o seu trabalho, a sua saúde, suas finanças e tudo mais que precisa do seu agir. Oh, meu Deus, nos ajude, Senhor, a compreender a grandeza do seu amor por nós. Faça-nos lembrar do sacrifício de Jesus naquela cruz para salvar as nossas vidas da escravidão do pecado e principalmente da eternidade no inferno. Eu creio que o Senhor veio e o Senhor sofreu o castigo que nós merecíamos. Agora não precisamos mais ficarmos cabisbaixos, tristes, abatidos, como se não tivéssemos um Pai que olha por nós. Eu sei que o Senhor está conosco em todos os momentos, na fé e na fraqueza, na vitória e na derrota. Por isso, meu Pai, eu te peço, tem misericórdia de nós. Nos perdoe, Senhor, por tantas vezes em que nós acreditamos que o Senhor tinha nos abandonado, pelas vezes em que nós achávamos que estávamos sozinhos e que a nossa oração estava sendo ignorada. Pai, eu creio que esta palavra veio para nós hoje. O Senhor é um Deus de esperança, um Deus que perdoa os pecadores, não importa o quão longe nós fomos. Eu te peço, Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Quantas vezes nós somos fracos, nós deixamos a carne e o pecado tomar conta. Nós muitas vezes, Pai, não fazemos o que tinha que ser feito. Mas, Senhor, eu creio que muitas vezes isso acontece porque nós estamos sem esperança, nós estamos sem fé, sem alegria. Por isso eu clamo para que o Senhor restaure a esperança do coração deste irmão e desta irmã. Resgata, meu Pai, aqueles sonhos, aqueles planos que por causa do pecado ou pelas circunstâncias da vida foram perdidos. Mostra para essa pessoa, meu Pai, que da mesma forma que o Senhor mostrou para o profeta Ezequiel, que pelo seu poder e sua misericórdia, tudo que está morto pode se tornar vivo outra vez, e que nada é impossível àqueles que creem no seu santo nome e que te amam acima de todas as coisas. Ó Senhor, eu te peço também que o Senhor cuide da família dessa pessoa que está comigo agora. Pai, essa mulher, este homem que estão se sentindo abandonados, que estão se sentindo solitários. Pai, muitas vezes a tristeza é tão forte, a depressão deixa eles na cama, eles não têm vontade de fazer nada, a não ser chorar e derramar lágrimas no travesseiro. Mas, Senhor, assim como o Senhor mudou a minha vida, assim como o Senhor envergonhou o diabo que tentou frustrar os planos do Senhor na minha vida, eu te peço, meu Pai, restaura, Senhor, o ministério, restaura o trabalho, a prosperidade, restaura o lar, o casamento. Ó Senhor, nada para ti é impossível, e é nessa confiança, nessa fé e nessa esperança que eu entrego esta oração nas tuas mãos, crendo que o Senhor está cuidando de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, como é bom buscar ao Senhor, não é verdade? E você se lembra do testemunho que eu contei sobre o meu projeto de ajudar pessoas que acabou não dando certo no passado? Então, irmãos, o Senhor agiu na minha vida e Ele fez somente o que Ele poderia fazer e Ele me deu novas estratégias para cumprir a minha missão. Hoje eu entendo que tudo que eu sofri, tudo que eu passei, todos os nãos que eu ouvi e todas as portas que foram fechadas na minha cara tinham um único objetivo: entender o que você passa hoje e te ajudar a ter uma vida mais próxima do Senhor. E foi então que alguns anos atrás eu comecei a escrever livros para ajudá-los a entender a palavra de um modo muito simples, muito prático, e foi então que eu criei a Jornada da Fé. Irmãos, nessa jornada você vai começar a ler o meu primeiro livro que eu escrevi, O Momento com Deus, onde você encontrará uma mensagem para cada dia do ano. São textos simples, rápidos e muito práticos, todos eles baseados na Bíblia, e você vai entender exatamente o que o Senhor quer para a sua vida. E aí todo dia você vai ler esse livro e depois você vai ler também, em seguida, o Vida de Oração, que traz uma oração para cada dia do ano. E aí você vai poder orar pela sua família, pela sua vida espiritual, sentimental e financeira.
todas as orações são separadas por temas, para você ir direto naquela oração que você precisa. E eu já recebi muitos testemunhos de pessoas que choraram. Deus falou com elas ali naquela hora, porque todas as orações estão baseadas na palavra. Irmãos, Deus quer nos libertar da depressão, da síndrome do pânico, crises de ansiedade, e eu creio que esse livro pode ser uma ferramenta de Deus na sua vida. Amém? E o terceiro livro é o Minutos de Paz, que traz pequenos ensinamentos preciosos que, se você praticar no seu dia a dia, farão toda a diferença na sua vida. E é claro, irmãos, isso não tem o propósito de substituir a Bíblia, que é a palavra de Deus. Eles apenas vão ajudá-los a entender melhor a palavra e o que Deus quer para você. E como eu desejo que todos vocês façam parte dessa jornada, eu disponibilizei os meus 3 livros no formato digital. Assim você pode ler no seu celular, no seu computador, a qualquer momento. E tudo isso por um valor simbólico que vai estar ajudando o meu ministério a alcançar mais pessoas e ajudar também instituições de caridade. Então você vai fazer o seguinte: clique no link que está bem aqui abaixo do vídeo, ou então acesse aí www.jornadadafé.com.br, tá bom? Eu te espero lá e não se esqueça também de compartilhar esta oração. Esse é o momento de você clicar em compartilhar e mandar para os grupos de WhatsApp. Vamos espalhar a palavra da salvação. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.